A gente vai chamar a doutora Flávia Bátio Nerbas. A palestra dela vai ser sobre sono em pacientes hospitalizados. A Flávia é fisioterapeuta do sono certificada pela Associação Brasileira do Sono e pela Sobrafir por notório saber. É especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é a atual diretora da Regional de Minas Gerais e membro do Departamento de Fisioterapia Respiratória nos Distúrbios do Sono da Sobrafir. É fisioterapeuta sócia-diretora da Trino, que é a Terapia Respiratória e do Sono, Pesquisa e Ensino, que eu sei, inclusive, que fornece cursos de formação nessa área específica do sono. E é fisioterapeuta sócia, fundadora da Academia Online de Estudos Avançados em Fisioterapia do Sono. Ou seja, tem um vasto currículo, né, Flavinha, que eu chamo de Flavinha. Muito obrigada por você estar aqui hoje, nesta manhã. Pelo jeito aí também está meio ensolarada, meio mais ou menos, em Minas. Obrigada, dando continuidade às nossas palestras internacionais, né, Flavinha? Fique à vontade, seja bem-vinda. Bom dia, Adriana. Quero agradecer vocês, Marina, também pelo convite, pela lembrança. E é sempre um prazer, né, falar com vocês, estar com vocês aqui. Eu acho super importante a divulgação e essa iniciativa de vocês de fazer um evento como esse, né, pelo Crefito 3, que eu também agradeço pela oportunidade, para falar sobre sono, porque é um tema super importante, relevante, e que muitas vezes, por desconhecimento mesmo, a gente não dá o devido valor e não sabe como atuar ou o que fazer. Eu comecei na terapia intensiva, hoje eu não estou mais na terapia intensiva, mas eu atuei por 10 anos e foi lá que eu descobri a importância de identificar o sono dos pacientes e também porque eu sofria muito com a privação de sono. E aí eu achava que eu tinha algum problema, porque eu não tolerava aqueles plantões noturnos, eu tinha muita dificuldade, comecei a perder memória, ficar doente. E aí, vendo os pacientes, eu passava às vezes o plantão, quando eu estava de dia, com o paciente sem oxigênio, à noite ele voltava para oxigênio, eu não entendia muito bem aquilo, o que estava acontecendo, né? Então, eu agradeço e parabenizo de novo vocês. E vou falar um pouquinho, se vocês precisarem me interromper também, fiquem à vontade. Só quando puder, me sinaliza se vocês estão vendo minha tela. Se eu posso continuar. Estão me vendo? Estão vendo a tela? Acredito que sim, né? Eu vou continuar então. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre o sono do paciente hospitalizado, né? Primeiro eu quero declarar meus conflitos de interesse. Como a Adriana falou, eu sou sócia fundadora da Academia Online de Fisioterapeutas do Sono e o nosso curso de extensão, ele é apoiado por essas marcas, né? Então, esses são os meus conflitos de interesse. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que que nós, seres humanos, a gente dorme de noite e fica acordado de dia, e não o contrário, né? Então, existe um ciclo claro e escuro que rege nossa vida, né? Nós somos mamíferos, mas nós somos animais diurnos. Então, a maior parte do tempo da noite é dedicada para o sono. E por que que a gente faz isso, né? Então, primeiro a gente tem que entender que o nosso corpo, ele funciona em ciclos. E existe um ciclo circadiano quer dizer cerca de um dia, que coordena todos os ritmos em fisiologia e comportamento, que é determinado pela claridade e escuridão, né? Então, se a gente for pensar que existem inúmeros fatores que contribuem para que o nosso corpo funcione de forma adequada, e a gente tem ciclos infradianos e ultradianos também, mas falando, por que a gente sente fome no mesmo horário? Por que a gente sente sono no mesmo horário para quem tem uma vida regular, né? Porque nós temos uma série de fatores que acontecem aí com essa ritmicidade. Então, basicamente, o nosso cérebro, nossos olhos, eles têm na retina células ganglionares que são fotossensíveis, ou seja, elas captam a claridade ou a ausência de luz e elas mandam essa informação
para um núcleo que fica logo atrás do quiasma óptico, que são dois, atualmente descobriram que são dois núcleos, que chamam núcleos supraquiasmáticos, que ficam na região do hipotálamo. Então, basicamente, esses núcleos supraquiasmáticos, eles são considerados os nossos relógios biológicos, né? Que são aqueles que a gente sempre fala, meu relógio biológico me acorda todo dia às 6, o meu relógio biológico, por mais que seja final de semana, eu não consigo dormir até tarde, porque eles são fotossensíveis. Mesmo quando você está de olhos fechados, a claridade, ela passa pelas pálpebras e essas células ganglionares da retina são os principais sinalizadores. Então, vejam que o nosso principal marcador de período de sono e de vigília é a luz ou a ausência de luz. Quando não existia luz incandescente, o que acontecia? Antes do Thomas Edison inventar, né, a lâmpada elétrica, as pessoas, elas dormiam conforme anoitecia e acordavam quando amanhecia. Então, a gente falava que era dormir com as galinhas e acordar com as galinhas, porque a gente respeitava essa sinalização temporal para o nosso cérebro. Mas depois a gente descobriu que existem outros órgãos que também são sinalizadores, que também são sincronizadores, como coração, estômago, intestino e pâncreas, fígado, os músculos, tecido adiposo, as adrenais e os rins. E além da claridade e escuridão, a gente tem outro grande sincronizador no nosso corpo, que são as refeições e horários regulares de refeições. Então, tanto o nosso oscilador principal, que são os núcleos supraquiasmáticos, eles enviam informações rítmicas e fotossincronizadas para outras áreas hipotalâmicas adjacentes, ou também a gente recebe sinalização dos órgãos e da musculatura. Então, vejam que o nosso corpo, por isso que a gente tem os 5 sentidos, a gente recebe informação pela pele, a gente recebe informação olfativa, gustativa, por conta disso, né? Então, esses núcleos, tanto o oscilador principal quanto os osciladores periféricos, eles são responsáveis por gerar essa ritmicidade, que vão controlar o comportamento e a fisiologia e metabolismo do organismo. Então, já comecem a pensar nos pacientes hospitalizados, o quanto eles estão expostos à luminosidade constante e o quanto que a falta desse fotoperiodismo ou dessa ritmicidade pode alterar a fisiologia, que a gente precisa que ele se restaure, e o metabolismo do organismo deles. Então, essa fotoperiodicidade, essa informação rítmica, ela vai gerar informações para periodicidade de secreção de hormônios, ingesta alimentar, duração do ciclo sono-vigília, e isso tudo, esses ritmos circadianos, eles são os reguladores essenciais da termogênese, de função imunológica, e vejam que pacientes hospitalizados, eles estão muito, além de eles estarem num quadro agudo de uma doença, eles estão muito vulneráveis a alterações da imunidade, metabolismo, reprodução, desenvolvimento de células-tronco. Então, quando a gente pensa num ciclo, num período de mais de 24 horas, a gente tem, de fato, essa propensão a dormir durante o sono e a propensão à vigília durante o dia, porque nós somos animais diurnos, né? Diferente do morcego, diferente de outros animais que têm um ciclo sono e vigília diferente do nosso. Mas vocês já se perguntaram por que nós dormimos entre 6 e 8 horas por noite? Vejam que das 24 horas do dia, nós dedicamos 1/3 da nossa vida dormindo. A gente mais dorme do que se alimenta. Então, quando a gente pensa em, eu estou com dificuldade de perder peso, mas tenho diabetes, eu preciso regular minha alimentação, eu preciso controlar isso, mesmo ajustando a minha alimentação, eu não consigo perder peso, eu não consigo regular a glicemia, talvez porque o seu período de maior tempo de ajuste e de restauração esteja sendo prejudicado. E aí, a gente tem hoje uma classificação dos estágios do sono que foram definidas com base em ondas cerebrais. Então, por meio do eletroencefalograma, foram detectadas variações das ondas cerebrais ao longo de uma noite de sono e foram classificados em estágios. Então, vejam que a gente tem o período da vigília, aqui que a gente tem essas ondas de alta frequência e baixa amplitude. Depois, esse indivíduo ele entra no estágio 1, estágio 2 e estágio 3, que são definidos como sono não REM. O REM quer dizer movimento rápido de olhos, então sono não REM é quando você não tem essa movimentação rápida. E a gente tem alguns grafoelementos que
que constam nesses estágios do sono, como fusos do sono e complexo K, que tem no estágio 2, ondas lentas e profundas, que são o estágio 3, que é o sono mais profundo, e ondas em dente de serra, como sono REM, enfim, para quem estagia uma polissonografia, isso fica muito claro quando a gente treina e tem esses entendimentos. Mas ao longo de uma noite, a gente sabe hoje que esses estágios, eles se alternam ciclicamente. Vejam que a gente começa na vigília, vai para o estágio 1, 2 e 3 do sono não REM, então é um estágio gradativo em profundidade, e depois nós entramos no sono REM, que é esse que está em negrito aqui. Percebam que o primeiro ciclo de sono, ele tem, até esse tempo na literatura varia, mas entre 88 minutos a 120 minutos. O primeiro ciclo ele é um ciclo mais curto, e depois esses ciclos eles vão se alternando ao longo de 8 horas de sono. Ah, Flávia, mas 8 horas de sono é muito tempo, eu durmo só 6. Ok, você está perdendo quase que um ciclo inteiro do seu sono. E por que isso é importante? Percebam, pessoal, que na primeira metade da noite a gente tem principalmente sono profundo. E na segunda metade da noite a gente tem a predominância do sono REM. Por isso que muitas pessoas falam, meu primeiro sono é ótimo, eu durmo ali 3 horas, 4 horas, muitíssimo bem. E depois o meu sono fica picado. Porque, de fato, a gente tem uma propensão maior a ficar despertando nessa segunda metade da noite. Ah, Flávia, mas eu, na verdade, eu durmo 6 horas, mas eu não durmo cedo, eu durmo tarde. Aí, será que a gente não está perdendo a oportunidade também desse sono de ondas lentas e profundas que precisam acontecer? E vejam que existem fatores que acontecem na regulação do nosso sistema cardiovascular, por exemplo, como redução da pressão arterial média, que acontece principalmente na presença do sono profundo e depois ela aumenta. E lembrem que durante a noite a gente precisa ter o descenso noturno da pressão arterial. Então, o período de sono profundo ele é super importante para contribuir para esse descenso noturno. Mas se eu tenho um sono fragmentado, se eu tenho um tempo curto de sono, se eu estou privado de sono, talvez eu não tenha tempo suficiente nesses estágios ou a distribuição desses estágios fique alterada. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa imagem de um hipnograma normal para a gente entender o que é um hipnograma alterado. Mas é só isso que é importante? É só para regulação do sistema cardiovascular? Não, pessoal. Durante o sono é que eu tenho consolidação da memória. Imaginem, perguntem-se a vocês mesmos, né? Se vocês estão com boa memória, se vocês estão dormindo tempo suficiente, se o sono de vocês tem boa qualidade. É durante o sono que a gente tem conservação e restauração de energia, liberação de alguns neurotransmissores, regulação do metabolismo, um descanso para o sistema cardiovascular, eu tenho a termorregulação, secreção de hormônios, como hormônio de crescimento, que é super importante para a síntese de proteínas, reparação tecidual. Um paciente hospitalizado, ele precisa ter liberação de hormônio de crescimento. Nós também, no nosso dia a dia. Restauração de metabolismo energético cerebral, recuperação de fadiga, reparação de tecidos, permitir o funcionamento cerebral, homeostase sináptica, regulação da função imunológica. Então, vejam que ao longo de uma noite, eu tenho essa distribuição dos estágios do sono, mas eu tenho um percentual que é esperado desse sono. Então, pelo menos metade da nossa noite é esperada ter um sono leve, que é o estágio 2, mas não naquele pequeno cochilo, que é o estágio 1, que só 5% da noite é o esperado nessa fase. Já o estágio de ondas lentas e profundas é esperado que eu tenha em torno de 20% até 30% e o sono REM em 15%. E por que um vem antes do outro? Vejam como a fisiologia humana é perfeita, né? Durante o estágio 3 do sono, a gente tem uma limpeza cerebral de toxinas que são produzidas por reações químicas do corpo. E essas toxinas, elas são proteínas que ficam no líquido da linfa cerebral, que é chamado de glinfa, né? O tecido, o sistema linfático, que é como o sistema linfático do corpo, mas ele tem esse nome porque a origem é nas células da glia. Então, o sistema linfático, ele só acontece essa drenagem, até onde se sabe, porque isso foi descoberto em 2012, no período do N3, do sono profundo. E essas proteínas são as proteínas tau e beta-amiloide, que são
hoje relacionadas ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, se eu não tenho uma drenagem adequada durante o estágio 3, ou se eu não tenho tempo de estágio 3 suficiente, eu começo a ter perda neuronal. E aí, o porquê que o sono REM também é importante nesse sentido? Porque é durante o sono REM que existe a consolidação da memória. Então, primeiro a gente limpa o nosso cérebro, faz uma faxina de toxinas para depois essa memória se consolidar. Então, quem está sentindo perda de memória, desatenção, falta de foco, pode ter um distúrbio de sono associado. E eu selecionei alguns, e tem muitas outras funções do sono, mas eu selecionei algumas apenas que são as fundamentais para pacientes hospitalizados. Eles precisam disso para se recuperar. Então, vejam que existe, dentre todas essas sinalizações, né, circadianas de luminosidade, de marcadores aqui de ritmicidade internos, a gente tem um processo do período do ciclo sono e vigília, onde existe uma amplitude aqui de atividade durante o dia e redução de atividade durante a noite. Existe um processo, além desse processo circadiano que dita essa ritmicidade, a gente tem um processo homeostático também acontecendo. A cada movimento que eu faço, eu libero uma molécula chamada adenosina, que é uma molécula hipnogênica, e essa molécula, ela tem um pico de acúmulo no nosso sangue por volta de 5, 6 horas da tarde, e é ela que dá uma pressão para o sono, aquela vontade de ir para casa, descansar, começa a dar uma vontade de dormir, porque a adenosina, ela está acumulada no sangue e ela faz parte desses processos de indução do sono. Então, quando eu tenho um alinhamento dos processos circadianos e homeostáticos, a gente tem um favorecimento à vigília durante o dia e ao sono durante a noite. Mas olhem quando eu estou privada de sono ou desalinhada com a ritmicidade circadiana, como isso fica difícil. E aí o nosso corpo, a gente usa de subterfúgios para se manter acordado, como o uso excessivo de cafeína ou de tela, porque essa luz azul, que é fototóxica, ela tem um comprimento de onda, essa luz que está na tela do celular, que está na luz de LED, ela é fototóxica e estimulante. Então, pessoal, a gente fica usando hoje da claridade artificial e de estimulantes alimentares e bebidas e energéticas e tal, para a gente conseguir se manter acordado, porque o nosso sono está muito ruim. E aí, quando a gente passa para entender como é que acontece a indução do sono natural do nosso corpo, né? Vejam aqui, eu tenho o claro e o escuro, né? Durante o período de vigília e sono. E eu tenho 3 marcadores importantes, que é o cortisol em vermelho, a melatonina em azul claro e a temperatura central em azul escuro. Percebam que durante o dia que eu tenho a criança, a temperatura central ela está alta, melatonina e cortisol estão mais baixas, né? O cortisol varia menos na criança. Mas percebam essa curva em espelho, conforme começa o período de sono, a melatonina começa a ser liberada um pouco antes, e o pico de liberação de melatonina na criança é por volta de meia-noite, 1 hora, e a temperatura corporal ela começa a cair. Então, são gráficos em espelho. No adulto, isso também acontece, o período de sono é mais curto do que na criança, mas também acontece essa queda na temperatura central com aumento da amplitude de liberação de melatonina, e mais ali por volta de 4 horas da manhã começa a subir o pico de cortisol. E já no idoso, por uma série de fatores, isso também acontece, essa ritmicidade também acontece, mas de uma forma, com uma amplitude um pouco mais baixa. E por que eu estou falando de melatonina, cortisol e temperatura central? Porque eles são os principais biomarcadores da ritmicidade circadiana. E aí, que quando a gente vai estudar a melatonina, tá bom, Flávia, mas a melatonina é o hormônio que induz o sono, mas ele não é só um indutor do sono. A melatonina, ela, além de atuar no sono e no fotoperiodismo, ela tem uma ação antioxidante importante, e isso é importante para a recuperação de uma doença aguda. Ela ajuda a regular os canais de sódio e potássio, ela participa do processo de transcrição e translação desses genes relógio, desses genes clock, que são responsáveis pela função da maioria das células e tecidos do nosso corpo. Eles também têm um efeito sazonal na reprodução, metabolismo de energia, resposta imunológica, termogênese, crescimento e controle de peso corporal.
E na gestação, para quem trabalha também com gestantes hospitalizadas, em casos, né, onde a gente tem situações e eventualidades que acontecem com gestantes também envolve o neurodesenvolvimento do feto, prepara o sistema neuroendócrino do feto para a exposição ambiental futura. Então, vejam que é super importante a ação da melatonina. E o que acontece numa terapia intensiva? É um ambiente propício para essa desregulação interna. Ela dessincroniza todos os nossos biomarcadores. Por quê, pessoal? Porque o paciente hospitalizado, ele está num quadro agudo, está com uma doença grave, ele está exposto a ruídos e a luminosidade 24 horas. Eu trabalhei por 10 anos numa unidade de recuperação cirúrgica do INCOR em São Paulo, e nessa unidade de terapia intensiva, a gente tinha pacientes chegando de cirurgia o tempo inteiro, muitas vezes eles chegavam da cirurgia da tarde, 10, 11 horas da noite, esse paciente era desmamado e estubado de madrugada. Tudo bem que uma coisa é um paciente ficar 1 dia, 2 dias numa terapia intensiva. Outra coisa é esse paciente quando ele tem uma internação prolongada. E vejam que muitas vezes nós, profissionais da saúde, que estamos ali na linha de frente, a gente não tem uma preocupação em preservar o sono deles. Tudo bem que eles estavam sedados, eles passaram por uma anestesia geral, eles estavam entubados, eles estão um pouco fora desse padrão habitual, mas esse paciente, ele dorme, ele precisa se recuperar, ele tem uma resposta inflamatória sistêmica, muitas vezes, dependendo da situação. E eu lembro que a gente não tinha preocupação com o sono deles, a gente não tinha preocupação com o silêncio, a gente não tinha preocupação com apagar as luzes, porque era uma unidade de terapia intensiva que tinha que funcionar daquela forma durante 24 horas. Mas trazendo isso para outras realidades, para unidades semi-intensivas, para unidades coronarianas, para outras situações, será que a gente se preocupa tanto com isso? Falo em termos de equipe mesmo, né? Enquanto a gente está acordado trabalhando, a gente está conversando, está contando coisas, está participando de reuniões, de discussões de caso, está correndo leito. Então, o paciente que está ali, muitas vezes, ele não está sendo priorizado nesse aspecto. Ele tem cuidados diários, procedimentos, gasometria colhida às 5 horas da manhã, radiografia sendo tirada 4 horas da manhã, ordenha de drenos, tem uma série de coisas que são necessárias e eu entendo e quero deixar claro aqui que eu sei os procedimentos de uma terapia intensiva que são necessários, mas para a gente começar a entender o que esse corpo desse paciente está sofrendo. Ele tem dispositivos, ele tem intervenções, ele tem uma série de medicamentos, ele pode estar sentindo dor, ele pode estar sentindo medo, ansiedade, e ele está mais propenso a desenvolver problemas cardiovasculares e neurocognitivos. Então, a gente pode ter um quadro de um paciente ventilado mecanicamente, nós podemos ter um quadro de um paciente em respiração espontânea em uso de ventilação não invasiva, e nós podemos ter um quadro de um paciente que está ali aguardando alguma liberação de exame, algum desfecho clínico, mas que ele está como se ele estivesse na casa dele, ou ele está internado ali porque ele teve um sangramento retal, mas ele está bem, enfim, inúmeras possibilidades. Então, essas desincronizações de ritmo no paciente crítico, elas precisam ser olhadas, porque vejam casos extremos, né? Vejam esse caso aqui, ó, um paciente está exposto à luminosidade, ele tem um monitor que alarma, ele tem um respirador mecânico, um tubo e uma fixação no rosto, ele está em uso de óxido nítrico, em hemodiálise, manta térmica, bombas de infusão. Esse paciente está o tempo inteiro exposto, né, a sonda aqui de alimentação. Nesse outro caso, a gente tem sonda vesical, sistema de drenagem de tórax e mediastino. O paciente está o tempo inteiro exposto a essa luminosidade. E a ventilação mecânica, ele traz prós e contras para o sono desses pacientes. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece com o sono de um paciente ventilado mecanicamente. Então, percebam aqui, são 2 pacientes na terapia intensiva. Esse primeiro, ele está em vigília, que é o wake aqui, até por volta de 10h40, 11 horas da noite. Depois ele dorme, lembram daquela distribuição normal do sono? Ele tem prevalência de sono profundo na primeira metade da noite, prevalência de sono REM na segunda metade da noite. Eu considero que até para uma terapia intensiva esse sono tá bom. Esse paciente aqui, ele tem 62 anos, é um homem, tá saudável, internado numa terapia intensiva para alguns exames laboratoriais mais específicos, mas ele está bem, que é o caso daquele paciente que eu comentei anteriormente. Agora, olhem esse aqui de baixo, qual que é a diferença? Mesmo gênero, também 61 anos, mas esse paciente está entubado, está sem sedação, em desmame de ventilação mecânica. Olhem como ele tem períodos de sono
ao longo das 24 horas, sono muito fragmentado, ele não consegue entrar em sono profundo, ele fica entrando em vigília o tempo inteiro, estágio 1, vigília, estágio 1, vigília, estágio 1, vigília, é aquele paciente que está sonolento, que está ali desmamando da ventilação mecânica. Então, a produção de melatonina é muito diferente nesses dois casos. Aqui eu tenho melatonina sendo liberada em vários momentos da noite, do dia, né, das 24 horas, mas numa amplitude muito pequena. E eu tenho a ausência do pico noturno da melatonina. E aí, que muitas vezes a gente acha que estar sedado é estar dormindo, mas não é. Então, tanto um paciente que está em desmame para ser estubado, quanto um paciente que está sedado, ele não está dormindo. Vejam aqui essa arquitetura do sono de 3 exemplos. Eu tenho 3 dias e 3 noites consecutivas de pacientes em terapia intensiva. No primeiro caso, eu tenho um paciente acordado, estubado, conseguindo manter aqui, esse pinograma ele está comprimido, tá, pessoal? Mas eu consigo ver ainda que ele tem mais sono profundo. Antigamente a gente usava N3 e N4 como sono profundo, hoje em dia os dois estão incorporados só no N3, mas ele ficava acordado de dia, dormia de noite, e aí ele foi para casa. No segundo exemplo, era um paciente em desmame de ventilação mecânica. Vejam que ele passa, às vezes, acordado durante a noite, dormindo durante o dia, não consegue entrar em sono profundo quase, não tem sinais de sono REM aqui nesse exemplo. E no terceiro exemplo, eu tenho um paciente que estava acordado e ele foi entubado, e aí ele começa a entrar no mesmo padrão do paciente assim. Vamos ver o que acontece com a ritmicidade circadiana da liberação de melatonina deles. Então, no primeiro paciente, eu tenho aquela ritmicidade esperada, com pico noturno e ausência ou redução da liberação diurna. Perdão. Agora, olhem a amplitude desse segundo caso aqui, que o paciente estava tentando ser estubado, e nesse terceiro caso, onde inicialmente ele estava na respiração espontânea e depois ele passou por a sedação e ficar naquela dorme e acorda da sedação. E aí que isso não é positivo. Por quê, pessoal? Hoje, a melatonina, ela é um biomarcador de gravidade da doença de paciente crítico. Então, vejam que esse estudo, ele trouxe, de 2023, ele trouxe 37 pacientes internados com choque e insuficiência respiratória aguda, a maioria deles estava em ventilação mecânica. Então, aqui eu tenho a liberação de excreção de melatonina 24 horas. Então, o pico de liberação de melatonina, aqui, naqueles que foram para casa, aqueles que conseguiram ter alta da doença, né, do hospital. Vejam que eles têm uma amplitude, que é o azul, uma amplitude maior nessa ritmicidade circadiana da melatonina, enquanto que aqueles que não foram para casa, ou foram a óbito, ou foram para outras unidades de terapia semi-intensiva, eles tinham menor amplitude de liberação de melatonina. Então, quando eles avaliaram aqueles que foram para casa, dos 18 que tiveram alta hospitalar, 16 tinham um perfil de ritmicidade dessa melatonina. Dos 19 que não foram para casa, 10 tinham eram arrítmicos nessa questão da liberação da melatonina e 8 foram a óbito. Então, a melatonina começou a ser vista e correlacionada com gravidade da doença, não a presença da melatonina, mas o pico e amplitude de liberação dela. E o que eles relatam é que, principalmente, a interferência de drogas vasoativas, ventilação mecânica, presença de dor e de ruído e da inflamação, do estresse inflamatório dessas doenças, tinham uma interferência direta na liberação de cortisol e melatonina, que era detectada pela excreção urinária da melatonina, que é difícil medir no sangue, né? Então, eles mediam pela urina. E vejam que aqueles que foram para casa, eles tinham maior amplitude em relação aos que morreram ou foram transferidos para outras unidades. E aí, pessoal, que não só a ida para casa, alta hospitalar, morte, a gente vê que hoje também a melatonina, ela está relacionada com aumento na prevalência de delírio. Então, percebam que aqui a gente tem, ao longo de horas,
no eixo X, no eixo Y a gente tem a liberação dessa sulfatoximelatonina, 6-sulfatoximelatonina, que é detectada na urina. Então, percebam que ao longo de horas aqui, aqueles pacientes que tinham predominância de delírio aqui, eles tinham mais alterações na liberação e na secreção de melatonina. E esses pacientes com delírio, que tinham níveis mais baixos, o delírio a gente sabe hoje que é relacionado a piores desfechos, né? E o que é esse delírio? Ele é uma síndrome neurocomportamental caracterizada por despertares, esse paciente ele desperta muito, distúrbios do ciclo sono-vigília, alterações sensoriais e disfunção cognitiva. É super comum em pacientes em terapia intensiva e está associada à hospitalização prolongada e aumento das taxas de mortalidade. Em alguns modelos animais, o que eles perceberam? Que sedativos e analgésicos opioides eram os principais causadores de interrupções do ciclo sono-vigília e causavam mais neuroinflamação e alterações de conectividade e neurotransmissão. E quando a gente pega essa tríade de sedação, ventilação mecânica e sono interrompido, esses pacientes eles estão mais suscetíveis a ter o delírio e a ter uma disfunção cognitiva pós-internação. E aí eu destaco esses três pilares aqui, porque nós atuamos muito nisso, né? Então, será que aquela intervenção na ventilação mecânica do paciente de madrugada faz sentido? Será que aspirar aquele paciente no momento onde talvez ele não tenha muita secreção, mas ele está com luminosidade mais baixa, ele está, de fato, num período do sono, será que faz sentido? A gente tem que começar a se preocupar com isso, tá, pessoal? E aí, que tem pontos positivos da ventilação mecânica. Claro, ela pode melhorar o sono em alguns grupos específicos, principalmente naqueles de pacientes que estão sendo submetidos a desmame durante o dia, principalmente aqueles com insuficiência respiratória aguda ou crônica. Por quê? Vai reduzir trabalho ventilatório, vai reduzir o estímulo inadequado ao drive respiratório por melhorar a troca gasosa, vai reduzir a ansiedade, reduzir a dispneia. Então, eu não sou contra a ventilação mecânica, muitas vezes ela é de fato necessária. Mas eu acho que é importante a gente ter essa clareza de que em que momento que a ventilação mecânica precisa ser priorizada, a intervenção ou não. Então, ventilar um paciente à noite pode melhorar, sim, o sono dele durante um período de desmame, aquele paciente traqueostomizado crônico, que ele precisa ter um período de descanso, e eu sei que isso já é protocolar, né? Começa a desmamar, coloca ele no oxigênio ou na nebulização durante o dia, tira do respirador, volta de noite, mas é só para a gente reforçar isso. Agora, quais pontos negativos? O paciente frequentemente recebe sedação para controle de agitação e até para melhorar a interação paciente-ventilador. E a gente sabe que muito de assincronia de paciente-ventilador tem a ver com o manuseio da ventilação mecânica. Mas é muito frequente dar sedação para o paciente para ele acoplar no respirador. E nem não necessariamente está como melhor conduta. A sedação contínua e prolongada, ela pode aumentar o tempo da ventilação mecânica e da permanência desse paciente na terapia intensiva e também pode alterar a arquitetura do sono e o ritmo circadiano nos pacientes criticamente doentes. Mas como assim, Flávia? Vamos entender um pouquinho a ação desses sedativos no sono, já que estar sedado não é estar dormindo. Vejam esse estudo mostrando um comparativo do midazolam, propofol e dexmedetomidina, que é o Precedex. Então, os benzodiazepínicos, eles têm várias influências, tanto no controle ventilatório central, eles atuam no drive central e eles podem causar inibição desse drive central, eles aumentam a rigidez da musculatura da via aérea superior pelos neurônios opioides que a gente tem no gênio glosso, e isso piora a patência da via aérea e leva a mais eventos de apneia obstrutiva do sono. E a gente tem também um efeito na alteração da arquitetura do sono. Ele reduz o tempo de sono de ondas lentas e reduz o tempo de sono REM. O propofol, que também é uma outra droga, mas que é um GABA agonista, ele também reduz o sono de ondas lentas e o sono REM. Aparentemente, o Precedex, que é um alfa-2 agonista, que tem um tempo de eliminação rápida aí de 2 horas no corpo, ele preserva a ritmicidade circadiana, aumenta a eficiência do sono e diminui a fragmentação do sono. Mas é uma droga muito cara,
pouco utilizada em serviços onde tem principalmente a atuação do SUS. Então, mas seria a mais protetora para a ritmicidade circadiana. E aí, que nós, fisioterapeutas respiratórios, que temos entendimento sobre o sono e sobre ventilação mecânica, qual é a importância da gente deixar esse paciente bem sincronizado e não priorizar a sedação para ele ficar acoplado no respirador? Porque se eu der uma subassistência para ele, ele vai aumentar o trabalho respiratório, ele vai ter que recrutar mais musculatura respiratória para manter volume minuto, para manter o volume corrente, e isso pode ser às custas de um aumento de frequência respiratória, de um aumento do esforço, e aí esse paciente ele fica ele começa a entrar num quadro de ansiedade, então, vamos forçar o desmame dele para ver a resposta, vamos reduzir mais os parâmetros para ver a resposta. A gente tem que ter cuidado com os marcadores de esforço respiratório desse paciente. Então, isso é muito negativo para o sono. Da mesma forma, a hiperassistência, e aí a gente entraria aqui num tema muito específico, que é da fisiologia do sono, respiratória do sono, mas para vocês entenderem, quando a gente dorme, basicamente o nosso sistema de controle respiratório, ele é comandado pelos gases sanguíneos, oxigênio, CO2 e íons H+. Então, se a gente tem uma hiperassistência, esse paciente está ventilando muito, ele está recebendo muita pressão de suporte, ele está recebendo muita ventilação, ele elimina muito CO2 na expiração, que é um gás volátil, a gente elimina a cada expiração. Se eu elimino muito CO2 e o CO2 é um grande estímulo para manter a respiração estável no nível basal e elimina muito CO2, a resposta ventilatória vai ser fazer uma apneia central. Aí faz a apneia central para esse CO2 subir de novo, como uma forma compensatória, toca o alarme de apneia do respirador, entra a ventilação de backup e a gente tem um retardo aí no desmame, na extubação desse paciente, não porque ele não tem condições, ele não tem drive, pode ser que aconteça. A gente tem que avaliar, obviamente, o quadro, a doença de base desse paciente, o quadro, se é uma cirurgia neurológica, se ele teve algum traumatismo craniano, né, obviamente. Mas, de uma forma geral, muitas vezes a hiperassistência do respirador, da ventilação mecânica, pode fazer com que esse paciente tenha uma descompensação respiratória, entrando em apneia central, entra em ventilação de backup, esse paciente não consegue ser desmamado, e aí a gente entende erroneamente que é porque tem muita sedação recirculando ou ele não tem nível de consciência adequado. Ele pode ter simplesmente dormido. E aí, quem não conhece a fisiologia do sono não vai ter essa clareza na hora de de fazer o desmame desse paciente. Então, esse equilíbrio é importante, né, pessoal? E aí, a gente tem, além disso tudo, dos nossos ajustes, a gente tem alarmes, assincronias, dispositivos, modos ventilatórios desconfortáveis. Hoje a gente já tem outros modos que não é em todos os serviços também, eu sei, alguns ventiladores têm, outros não. Mas esse indivíduo, ele tem fragmentação de sono, apneia central do sono, o que aumenta o tempo de ventilação mecânica e leva a piores desfechos clínicos também. Então, pontos importantes a refletir. E aí, o momento mais esperado, né? Todo mundo que trabalhou na terapia intensiva viveu isso na pandemia por Covid-19, e não só isso, mas teve casos aí de pacientes com internação prolongada. Para nós da equipe hospitalar, né, da equipe multiprofissional, a gente vê isso como, de fato, assim, a glória, o paciente está indo para casa. Tá tudo bem, ele está de alta. E aí, será que todos os problemas dele acabaram nesse momento? E, na verdade, pouco a gente conhece sobre a síndrome pós-hospitalização. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um período de vulnerabilidade, onde o corpo desse indivíduo, ele fica super suscetível a um risco aumentado de readmissões e de mortalidade. Os pacientes nesse período, muitas vezes, eles têm uma disfunção generalizada, comprometimento cognitivo, de mobilidade, incapacidade ou declínio funcional. E esse estresse da hospitalização é o que está mais relacionado a essa disfunção multissistêmica. Quando a gente hoje existe já o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Eu não sei se vocês também já ouviram falar, mas o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, ele já tem trazido como um dos aspectos importantes no cuidado desse paciente, como os problemas relacionados ao sono,
também tem relacionado à alimentação, desidratação, restrição no leito. A gente sabe da importância da mobilização precoce, analgesia para esse paciente, mas o próprio estresse do ambiente, né? Então, a gente já tem uma ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, e do sistema nervoso autonômico, que são responsáveis por manter a estabilidade do nosso corpo também. A gente também precisa de adrenalina, a gente também precisa de cortisol. Mas será que esse cortisol e essa adrenalina constantemente aumentados são saudáveis, né? Então, isso leva a uma sobrecarga alostática no nosso corpo. E com alterações e manifestações fisiológicas que envolvem aumento do risco de quedas, declínio da capacidade funcional, fraqueza muscular, aumento do risco de eventos cardiovasculares adversos. A gente sabe que a principal resposta fisiológica ao aumento de catecolaminas é aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, isso ao longo do tempo, esse paciente ele tem maior risco de eventos cardiovasculares, maior risco de infecção, porque o nosso sono é responsável pela imunidade, e a gente tem piores prejuízos aí de memória e atenção em virtude daquela fragmentação toda do sono e incapacidade de manter a ritmicidade circadiana desse paciente. Então, esse aqui é um estudo que traz é uma revisão sistemática que trouxe 22 estudos com mais de 3.500 pacientes, avaliando o período pós-hospitalização de uma internação prolongada. E o que eles perceberam? Que no primeiro mês de alta hospitalar, de 50% a 66,7% dos indivíduos tinham distúrbio do sono. E que isso tendia a melhorar ao longo dos primeiros 6 meses, mas era muito alta ainda a prevalência. E principais impactos de qualidade de vida no comprometimento dos domínios de saúde física e mental, fadiga, mobilidade de autocuidado, distúrbios emocionais gerados pela internação, muita ansiedade, estresse e depressão. E as principais causas, distúrbios de sono prévios, comorbidades crônicas, scores do Apache 2, qualidade do sono no hospital, sintomas de estresse agudo na UTI e uso de opioides. Então, vejam que talvez o que a gente precise hoje é rever uma série de protocolos que existem hoje nos hospitais, que são necessários, mas talvez não possam ser aplicados a todos os tipos de paciente. Então, essas três causas foram as principais comprometedoras de sono de má qualidade no pós-alta hospitalar. E vejam esse outro estudo do período aí de pacientes com internação prolongada da Covid-19, com AIDS, o que aconteceu? Após 4 meses de alta, aqueles que não tiveram a síndrome do desconforto respiratório agudo, eles tiveram menos prevalência de insônia em relação aos que tinham o comprometimento respiratório importante, mas percebam que ao longo de 12 meses a insônia piorou nesses pacientes, em virtude de uma internação prolongada por síndrome do desconforto respiratório agudo. Desses 52 pacientes, então, após 12 meses, 91,3% ainda relatavam má qualidade de sono, 58% ainda relatavam insônia, 50% tinham sonolência diurna e 37% tinham comisa, que é insônia relacionada à apneia do sono, e sem ter melhora significativa no sono e nos ritmos circadianos 12 meses após a alta hospitalar. Então, vejam como esse paciente sofre, e não é só ele, é a família também, depois que ele vai embora. Mas nós que estamos trabalhando na terapia intensiva, a gente não acompanha isso, a gente não vê isso. Mas esse paciente, ele pode voltar, tanto que a gente vê lá, né, olha, nossa, de novo, reinternou de novo, as figurinhas repetidas que a gente fala na terapia intensiva. Então, percebam como é alta a chance de reinternação. 1 a cada 6 idosos acabam sendo readmitidos em 30 dias após a alta hospitalar. E a morte é comum no primeiro mês. Essas taxas pós-alta, elas são maiores de mortalidade do que da internação inicial. Em jovens, e aí esses estudos, eles incluem até 64 anos, que é onde começa, né, a classificação como idoso, o risco de admissão ainda é maior para condições como insuficiência cardíaca. Pacientes com mais de 65 anos admitidos por insuficiência cardíaca ou infarto, cerca de 35% da IC e 10% do infarto readmitem por insuficiência cardíaca recorrente ou reinfartam,
Quase metade das readmissões são por causas não cardiovasculares, e após a hospitalição por pneumonia, mais de 60% das readmissões são por etiologias não pulmonares. E é claro que nem sempre esses pacientes vão reinternar na mesma unidade, então nem sempre a gente vê isso acontecendo, mas não quer dizer que não está acontecendo. E o risco para todas essas causas de readmissão é muito superior aos riscos iniciais. E quando a gente associa a apneia obstrutiva do sono, que é altamente prevalente na população geral, e num estudo feito em 2010 na cidade de São Paulo, pelo grupo da Escola Paulista de Medicina, viu que 30% dos indivíduos têm apneia do sono, hoje ela é associada de forma independente como um fator de risco para readmissões hospitalares. E nós, fisioterapeutas respiratórios do sono, temos um papel fundamental no tratamento desses pacientes, tanto no reconhecimento deles na terapia intensiva durante a internação, quanto com ele fora do hospital. Porque mesmo aqueles que tratam com CPAP, então vejam que esse é um outro estudo mostrando aí o tratamento com terapia pressórica, e a relação disso na readmissão hospitalar após 30 dias da alta. Então, daqueles pacientes aderentes, versus os não aderentes à terapia pressórica, os não aderentes têm maior taxa de reinternação por todas as causas em 30 dias e mais reinternação por causas cardiovasculares. E a gente sabe hoje que a apneia do sono e doença cardiovascular têm uma associação muito íntima, muito próxima. Esse paciente ele fica com hipoxemia noturna, ele tem inúmeros despertares, ele tem aumento de ativação do sistema nervoso autonômico simpático, que é o que também acontece pelo ambiente disruptivo do hospital. Então, será que a gente não tem nada a fazer por esses pacientes para minimizar o impacto da hospitalização? Sim, pessoal, nós temos muito a fazer. Então, algumas medidas noturnas: desligar os aparelhos de televisão e rádio, criando um momento de silêncio à noite, programar sessões de musicoterapia, manter luzes menos intensas e temperatura agradável, não favorecer o consumo de cafeína, chocolate ou chás estimulantes ao anoitecer, propiciar regularidade para horários de dormir e acordar sem interromper esse paciente durante a noite, cuidado com ruído, lavar as mãos é importante, super, e deve ser feito, mas tem algumas terapias intensivas que a pia é dentro do quarto do paciente, faz muito barulho, tem já os ruídos de bomba de infusão, de alarmes, e às vezes a equipe está conversando no posto de enfermagem ali fora, tem manuseio de bandejas, de lixo, é muito barulhento um ambiente de terapia intensiva. E evitar procedimentos no período de sono desses pacientes. E quais seriam as medidas diurnas? Estimular práticas de iluminação durante o quarto, principalmente se tiver iluminação natural. Sentar o paciente na poltrona sempre que possível, mesmo que ele precise de algum suporte ventilatório, desde que ele esteja estável hemodinamicamente e a equipe médica de acordo. Estabelecer horários de visita para familiares, estimular a leitura, estimular um breve sono à tarde após o almoço pode ajudar. Realizar exercícios com o fisioterapeuta. Além disso, estimular a higiene do sono, que são práticas que ajudam a dar as pistas temporais para o nosso corpo, que está na hora de dormir ou não. Adaptar os modos ventilatórios, manter boa sincronia do paciente com o ventilador, reduzir volumes e alarmes dos ventiladores durante a noite, manter a higiene brônquica desde que seja necessária, realizar exercícios ativos sempre que possível, estimular o paciente a sair do leito, sentar na poltrona. Lembra que os músculos também são sincronizadores, são sinalizadores de sincronicidade circadiana. Adaptar e adequar os aparelhos de pressão positiva, evitar aumento de esforço respiratório, mobilizar esse paciente mesmo que seja no leito. E ainda tentar avaliar a possibilidade do uso de medicamentos sedativos que não interfiram tanto na qualidade do sono. E hoje, como eu falei para vocês, do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, perturbações durante o sono são causas importantes da síndrome pós-hospitalização e não interromper o sono desses pacientes são medidas preventivas e para minimizar esses desfechos. Então, como considerações finais, eu quero deixar para vocês aqui que a exposição do paciente a um ambiente estressor de UTI desincroniza os ritmos circadianos por causas multifatoriais. Os distúrbios do sono no ambiente de UTI estão relacionados a essa desincronização, que leva a piores desfechos no período intra-hospitalar e após a alta, incluindo mortalidade.
Essa síndrome pós-hospitalização decorre da sobrecarga fisiológica ao estresse agudo e crônico da internação, levando a maiores complicações e impactos negativos dessa deshospitalização, incluindo aumento de taxas de reinternação e de mortalidade. Criar um ambiente que priorize o ciclo sono-vigília, protocolos para mínima manipulação do paciente no sono, são estratégias que podem ser favoráveis para minimizar esse impacto, e o fisioterapeuta tem um papel importante nessa conscientização em manter a funcionalidade do paciente para o seu restabelecimento seja mais rápido, com menor impacto negativo. Quero agradecer também aqui os colegas da Regional Minas Gerais, da Sobrafir e do Departamento de Fisioterapia Respiratória nos Distúrbios do Sono, que têm trabalhado muito, inclusive, durante todas as gestões da Sobrafir, foram grandes responsáveis pelo reconhecimento da nossa área de atuação que aconteceu em 2021. Agradecer a nossa equipe da Trino aqui, de fisioterapeutas respiratórios e do sono, e esses são os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram pessoal, mas também passo aqui para convidar vocês e divulgar o nosso curso de extensão em fisioterapia do sono, para quem tem mais interesse em aprender sobre essa área fantástica. A gente está com as inscrições encerrando, na semana que vem já começa a turma nova, eu vi que já tem pessoas aqui da nossa turma nova assistindo, mas para quem quiser mais informações, entrar em contato conosco, e muito obrigada pela paciência de vocês de me ouvirem, estou disponível para perguntas. Flávia, muito, muito obrigada. Eu já assisti essa palestra, esse tema de palestra seu antes, e eu sempre fico muito chocada como eu estou dentro do hospital há 25 anos praticamente, e não é uma coisa, né, ainda que se fale, se preocupe, e você falando parece tão óbvio que isso é importante, né, é um aspecto importante, e é uma coisa que a gente negligencia, todos os profissionais de saúde dentro do hospital parecem. Talvez seja um problema de formação de graduação, na verdade, né? Que a gente não se atenta e demora um tempo de vida prática para perceber o quanto isso é importante. Muito obrigada de novo. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma do Ricardo que é mais técnica, então eu vou tentar ver se eu não faço uma mistureba, mas aí provavelmente você vai saber explicar direitinho. O Ricardo está perguntando se o ciclo sono e vigília não tem relação também com uma desregulação do sistema SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Se tem alguma relação, foi isso que eu entendi, pelo menos, da pergunta. Então, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, ele é um dos 3 sistemas de regulação da vigília e do sono da parte respiratória. Então, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente são feixes de neurônios que estão localizados na ponte e no bulbo, e eles enviam informações de forma ascendente para outras áreas do hipotálamo, para estímulos para vigília principalmente. Então, durante a vigília, a gente tem, no controle respiratório, o sistema volitivo, que é o comportamental, que é feito pelo córtex cerebral. Se eu quiser respirar 10 vezes, 20, 30, 50 ou parar, eu consigo de forma voluntária. A gente tem o sistema de ativação reticular ascendente, que é por esses estímulos neuronais, aí ele responde a hormônios noradrenérgicos, colinérgicos, serotonérgicos, orexina, todos os neurotransmissores aí que fazem parte disso. E a gente tem os sistemas de gases, oxigênio e CO2, controlando a ventilação. Então, quando você tem... E aí, dentro desses neurônios, a gente tem os que estimulam o sono e os que estimulam a vigília. Então, basicamente, esse sistema, ele está envolvido no controle respiratório, mas também em manter esse paciente acordado ou dormindo. Quando você tem uma desregulação de toda a ritmicidade circadiana, muitas vezes esse sistema ele é ativado e desativado várias vezes. O paciente dorme, ele é desativado. Ele acorda, ele é ativado. Então, e ele também participa na ativação e na desativação. Então, eu não sei exatamente em que sentido que ele quis fazer essa pergunta, mas ele está envolvido nas duas situações, na indução do sono e da vigília, e também interrompido e estimulado pelo sono e pela vigília. Tá. Ricardo, se você estiver ainda aí e quiser complementar a pergunta, eu faço aqui para a Flavinha, tá bom? A Janaína está perguntando se, sabendo da síndrome pós-hospitalização, não seria importante orientar a família sobre
ampliar os cuidados sobre a higiene do sono para melhorar esses índices negativos relevantes no momento da alta hospitalar, junto com, né, o kit orientações que a gente dá para a família como equipe? Perfeito. Eu acho que isso é fundamental e é uma das medidas importantíssimas da fisioterapia para a alta desse paciente. Mas a gente tem que lembrar de causa e consequência, né? Então, a higiene do sono, ela é importante para todos nós, independente se a gente está internado ou não. Nós precisamos da higiene do sono. Mas esse paciente, muitas vezes, mesmo fazendo a higiene do sono, o efeito, ele é muito involuntário, porque é um efeito de um ambiente tóxico, entre aspas, que é o ambiente hospitalar, por muito tempo. Então, eu vivi isso. Meu filho teve uma internação de 63 dias na terapia intensiva. A experiência de viver o pós-alta é tão devastadora quanto a experiência da UTI. Porque você acha que você vem para casa e vai ficar tudo bem. Ele não dormia, ele tinha períodos de sono super irregulares, ele acordava, ele tinha 3 horas de sono por noite, um nível de estresse altíssimo, e aí não é só do paciente, é da família também. Então, não adiantava eu praticar a higiene do sono, era impossível eu praticar a higiene do sono. Mas é claro que eu sei disso, né? Eu sei desse conhecimento. Agora, o paciente não sabe, a família não sabe. Então, investigar causas prévias de distúrbio do sono também é importante. Mas eu acho que isso vem ainda dentro do ambiente da terapia intensiva. Nós estamos ali olhando aquele paciente. Nós estamos cuidando daquele paciente. Então, por que o paciente às vezes desmama oxigênio de dia e volta oxigênio de noite? Será que é aleatório isso? Isso é muito frequente. Não. Ele faz a apneia do sono, ele para de respirar, a saturação dele cai. Então, muitas vezes, esse reconhecimento prévio e ajustar o sono dele o máximo possível, ainda durante a internação, pode prevenir uma série de problemas futuros. Mas eu concordo plenamente que a consciência sobre o sono tem que ser estimulada, mas nem sempre a família e o paciente vão conseguir, com higiene do sono, contrabalancear os efeitos que eles tiveram desse sono de má qualidade durante a internação. Sim, aí essa sua fala, Flavinha, eu acho que tem relação com a próxima pergunta da Ana Cláudia, que é sobre o acompanhamento desses pacientes no pós-alta pelos profissionais de saúde. E aí me veio aqui, além dessa questão dos quadros de hipoxemia, né, noturnos, se você acha que tem outros sinais ou que os pacientes dão para a gente possa, como equipe, pensar no encaminhamento para investigação, né, no pós-alta, e que a gente possa acompanhar mais de perto com profissionais especializados na área, assim, que você pode dar de dica para a gente aí? Da parte respiratória, que é um quadro muito prevalente, o primeiro sinal é o ronco. Se esse paciente ele dorme lá na terapia intensiva, ele começa a roncar, é sinal de que ele já não respira direito. O ronco já é um estreitamento da região da garganta. Muitas vezes ele está em decúbito dorsal e decúbito elevado. O decúbito elevado muitas vezes mascara um pouco isso, mas o decúbito dorsal estimula por conta da queda da língua. Mas muitas vezes a elevação da cabeceira da cama ela faz com que isso seja um pouco mascarado. Sonolência durante o dia, que aí confunde um pouco com o quanto esse paciente ficou privado de sono à noite, está compensando durante o dia. Mas essas perguntas, né, se ele ronca, se ele tem sonolência durante o dia, se ele acorda cansado, se ele está ali por uma causa cardiovascular, então a chance é muito grande dele ter um distúrbio de sono prévio, se ele está com déficit de memória, se ele levanta muito para ir ao banheiro durante a noite, é um outro marcador importante de distúrbio de sono respiratório, se ele tem pesadelos com frequência, aí a gente tem alguns sintomas clássicos e alguns sintomas não clássicos da apneia do sono. Mas o ronco, que se o paciente, muitas vezes ele não vai saber te relatar, mas a família sabe. Então, abordar essa família na hora da visita. Então, se seu esposo, ou seu pai, ou seu avô, eles têm isso, ronca, acorda cansado, tem muita irritabilidade, levanta para fazer xixi, porque é a próstata, é a quantidade de água que toma, é porque eu sou diabético e tal, mas tem tudo isso está na fisiologia respiratória do sono também. Considerando que acima de 60 anos, por exemplo, a prevalência de apneia do sono não é 30%, e sim 60%, acima de 80 anos ela é 80%, a chance dos pacientes terem é imensa. Então, saber dessa prevalência, saber desses sintomas
principais já vão nos ajudar a triar esse paciente. E tem hoje, Adriana, escalas, questionários rápidos que podem ser aplicados para a gente rastrear esse paciente, fazer um screening desse paciente antes. Mas o que eu penso na facilidade da terapia intensiva é que esse paciente está monitorado de tudo, né? Ele tem um oxímetro, ele tem um eletrocardiograma constante ali, né? Ele está com os eletrodos. Então, e ele tem um sensor ali respiratório. Então, a gente consegue ver se ele faz pausa, se ele não faz pausa, e aí é um paciente de alto risco que deve ser encaminhado para acompanhamento. Ótimo, perfeito. Acho que é isso. O Ricardo disse que você entendeu a pergunta dele, tá satisfeito com a resposta. Muito, obrigada. Muito obrigada. Foi excelente. Tem um mar de elogios aqui para você depois, se você quiser olhar. Muito obrigada, Flávia, por você compartilhar com a gente essa segunda especialidade, vou chamar assim, do sono, e ainda bem que você tinha a especialidade da hospitalar, né, de terapia intensiva, porque conseguiu te abrir os olhos para uma coisa que eu acho que pouca gente no mundo fala, e que bom que esses seus dois conhecimentos podem ajudar a gente a melhorar a assistência, né, para o paciente ali na beira do leito. Obrigada novamente, aproveite seu final de semana. E agora a gente vai... Você quer falar mais alguma coisa? Tá. Só agradecer mesmo a vocês, novamente, pela organização desse evento e por nos dar a oportunidade de falar sobre isso. Espero ter aberto os olhos aí das pessoas para que a gente possa mudar essa realidade. Obrigada de novo. Um abração. Obrigada, Flavinha. Bom final de semana. Igualmente.